A chuva caía como lágrimas de um céu partido sobre as ruas empedradas da Ribeira, em Porto, quando Ana irrompeu na adega da Vinhas do Douro, o coração batendo como o sino da Torre dos Clérigos ao entardecer. Sofia. Como você pôde? Eu ouvi tudo, o noivo, o segredo, a traição que nos destrói antes mesmo de construirmos algo real. As palavras saíram como um fado rasgado, e quando entre as barricas de vinho do Porto envelhecido, onde o ar cheirava a uvas maduras e promessas quebradas. Sofia, parada junto à janela em arco que dava para o Rio Douro, virou-se devagar, o rosto pálido como as azulejos frias das igrejas barrocas da cidade, os olhos azuis marejados não de culpa, mas de uma dor que Ana nunca imaginara. Naquele instante, o mundo de duas sócias inseparáveis, cidas com fios de amizade, ambição e algo mais profundo, inconfessável, desabou como um telhado de telhas vermelhas sob uma tempestade de verão. Ana e Sofia haviam-se conhecido há 5 anos, num daqueles encontros que o destino tece com a delicadeza de uma rendas de Viana do Castelo. Era no Festival do Vinho do Porto, na primavera florida do Douro, quando os vinhedos se vestiam de verde esmeralda e o ar vibrava com o canto das cigarras e as risadas dos enoturistas. Ana, com seus 32 anos, era a filha de uma família de vinicultores de Vila Nova de Gaia, herdeira de uma tradição que remontava aos monges beneditinos do século XII, quando o vinho doce e encorpado começou a ser fortificado para as longas viagens marítimas. Alta e esguia, com cachos negros que dançavam como videiras ao vento, Ana carregava nos ombros o peso de uma adega familiar à beira da falência. A crise econômica de 2008 ainda ecoava como um vinho azedo nas contas. Seus olhos castanhos, profundos como as caves subterrâneas de Villamian, escondiam uma paixão não só pelo néctar rubi, mas por uma liberdade que a sociedade portuense, com sua devoção católica e fachadas de azulejos impecáveis, raramente concedia mulheres como ela. Sofia chegara como um sopro de ar fresco de Minho, aos 30 anos, com sua herança de tecelãs e poetas. Filha de uma viúva que bordava mantas de lã em Guimarães, Sofia estudara enologia em Lisboa, mas seu coração sempre voltara para o norte, onde as brumas do Atlântico se misturavam ao cheiro de castanhas assadas nas ruas de outono. Loira avermelhada, com sardas salpicando o nariz como sementes de romã, e um sorriso que iluminava mais que os lampiões de ferro forjado da Baixa do Porto, ela era a visionária, sonhava com uma adega boutique que unisse o vinho ao turismo, tours pelos terraços do Douro com piqueniques de queijos da Serra da Estrela e fada ao pôr do sol. Vamos fazer do nosso vinho não só uma bebida, mas uma história, dissera ela a Ana naquela tarde fatídica, estendendo a mão sobre uma mesa de carvalho envernizado, no pavilhão lotado de taças tilintantes. O aperto de mãos selara não só um negócio, mas uma cumplicidade que crescia como as uvas nas encostas íngremes. Juntas, fundaram a Vinhas do Douro. Ana cuidava da produção, mergulhando nas entranhas terrosas das vinhas em Pinhão, onde o granito rachado pelo sol sussurrava segredos ancestrais. Sofia gerenciava o marketing, tecendo narrativas nas redes sociais que atraíam casais de Lisboa e estrangeiros boêmios de Londres, todos seduzidos pela magia do Val do Douro, património da humanidade. Elas dividiam um apartamento modesto na Foz do Douro, com vista para o mar agitado, onde as ondas quebravam como ritmos de morna cabo-verdiana misturada ao fado triste. À noite, após dias exaustivos de colheitas ou negociações com exportadores holandeses, sentavam-se na varanda com garrafas de vinho tinto da bairrada, falando de tudo, das festas de São João com martelos de plástico e sardinha assada, às confissões sobre amores passados que nunca duravam, como o néctar efervescente de um espumante. Mas o que Ana não confessava, nem a si mesma, era o pulsar sutil em seu peito quando Sofia ria, jogando a cabeça para trás, expondo o pescoço pálido como porcelana de vista alegre. Era um amor que brotava devagar, como o vinho de colheita tardia, enraizado na terra fértil da amizade. Em Porto, onde as lendas de rainhas mouras e navegadores se entrelaçavam nas gárgulas das catedrais, tal sentimento era um vinho contrabandeado, precioso, mas perigoso. A família de Ana, devota à Senhora da Hora, sussurrava orações contra desvios. As amigas de Sofia, em círculos de bordadeiras minhota, trocavam olhares cúmplices, mas nunca palavras.
Elas navegavam essa maré invisível com olhares roubados durante as degustações, toques acidentais ao arrumar taças de cristal de Valbon e silêncios carregados como o ar antes de uma trovoada no Gerês. O que daquela noite chuvosa veio como um raio. Ana retornava de uma reunião com um distribuidor em Braga, o carro serpenteando pelas curvas da A4 sob lençóis de água, quando seu telefone vibrou. Era uma mensagem de grupo de ex-colegas da escola de enologia. Ai, Ana, ouviu sobre a Sofia? Casamento surpresa com aquele enólogo de Lisboa, o tal de Miguel. Ela escondeu bem, hein? Parabéns à noiva. Anexada, uma foto borrada de Sofia rindo ao lado de um homem de terno, num bar da Baixa, taça na mão. O coração de Ana gelou como vinho branco de vinho verde no verão. Acelerou, ignorando os limpadores de para-brisa que lutavam contra o dilúvio, e dirigiu direto para a adega, onde sabia que Sofia estaria catalogando as novas barricas de carvalho francês. Ao entrar, o cheiro de madeira úmida e taninos a sufocou. Sofia, de casaco de lã cinza sobre um vestido simples de algodão, virou-se da prateleira, surpresa. Ana? O que houve? Você parece um fantasma da Sé do Porto. Mas Ana não ouviu. As palavras explodiram, misturadas a soluços que ecoavam como o lamento de uma viola de fado. Como pôde-me esconder isso? Nós somos sócias, confidentes. E você planeja uma vida com ele? Depois de tudo que dividimos, as noites no Douro, os sonhos da adega, os silêncios que diziam mais que palavras? Você me traiu, Sofia. Nos traiu. Sofia recuou, o rosto contorcido em confusão, as mãos tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Do que você está falando? Miguel? Eu nem o conheço direito. Isso é um mal-entendido, Ana. Um rumor idiota de uma festa onde mal trocamos olhares. Mas o dano estava feito. A chuva lá fora redobrava, batendo nas vidraças como acusações. Ana, olhos flamejantes, virou-se para sair, mas Sofia agarrou pelo braço. Espere. Não fuja como se eu fosse o inimigo. Nós construímos isso juntas, a Vinhas do Douro não é só negócio, é nossa alma. Ana se soltou, o toque queimando como vinho fortificado na garganta. Alma? A sua alma agora tem um noivo, Sofia. A minha. A minha só tem cacos. Saiu porta afora, deixando Sofia sozinha entre as sombras das barricas, o eco de suas palavras pairando como névoa no Douro ao amanhecer. Nos dias seguintes, o rumor se espalhou como fogo em palha seca de eucalipto. Clientes fiéis, aqueles casais que vinham de carro de Coimbra para degustar o nosso reserva especial, cochichavam nas mesas de mármore da loja na Rua das Flores. Pena, com a Sofia casando, a Ana vai embora. A adega vai para o brejo. Fornecedores de barricas em Marco de Canaveses ligavam, hesitantes. Ouvi dizer que há desentendimentos. Queremos saber se o contrato continua. Até a imprensa local, o Jornal de Notícias, publicou uma notinha vaga, rumores de crise na Vinhas do Douro, sócia fundadora no Centro de Escândalo Romântico. Sofia, furiosa, tentava rastrear a origem. Era uma ex-funcionária despeitada, ciumenta do sucesso delas, que inventara a história após ser demitida por furtar mosto. Mas o veneno já correra pelas veias da comunidade portuense, onde fofocas viajam mais rápido que os elétricos amarelos da Ponte de Luís. Ana se isolou na casa da família em Gaia, ajudando a mãe a preparar o bacalhau à brás para a missa de domingo, mas seu coração estava em Porto, sangrando. Passava noites acordada, olhando o teto de vigas de madeira, revivendo memórias. A primeira colheita juntas, mãos sujas de terra vermelha, rindo enquanto pisavam uvas no lagar antigo. O Natal na Lapa, trocando presentes embrulhados em papel de jornal, com laços de fita vermelha como vinho. O dia em que Sofia chorara no ombro dela após uma briga com a mãe, confessando o peso de ser filha solteira. Aos 28.
Eu me sinto invisível às vezes, Ana. Como se meu amor fosse um vinho que ninguém prova. Naquele momento, Ana quase dissera tudo, mas engolir as palavras como um gole amargo. Agora, o silêncio entre elas era uma muralha mais alta que as fortificações da Foz. Mensagens não respondidas, e-mails frios sobre estoques. A Vinhas do Douro, que crescera de um sonho modesto para um negócio premiado no Concurso Nacional de Vinhos, balançava à beira do abismo. Sofia, sozinha na adega, bebia um copo de tawny solitário, o líquido âmbar refletindo as luzes tremulosentes das velas de cera de abelha. Porque dói tanto, murmurava para as paredes ecoantes. Porque não era só rumor, era o medo de perder Ana, não como sócia, mas como o ar que respirava no caos da vida. O outono chegou ao porto com a suavidade de um manto de folhas douradas caindo das castanheiras da Avenida dos Aliados, mas para Ana Sofia era um véu de melancolia que cobria tudo. A cidade, com suas escadarias íngremes da Vitória e os arcos renascentistas da Rua de Santa Catarina, parecia conspirar contra elas. Cada esquina trazia uma lembrança, cada brisa do rio carregava o perfume de jasmim das varandas que testemunharam suas confidências. Sofia, determinada a consertar o que fora rompido, começou uma campanha silenciosa. Enviou a Ana uma caixa de vinhos raros, um lote de 1963, herança do avô de sua mãe, com uma nota manuscrita em papel pautado, como as cartas de amor dos poetas românticos do século XIX. Beba e lembre-se, o tempo cura como o envelhecimento em cascos de carvalho. Volte para casa, para nós. Ana, na solidão da casa em Gaia, abriu a caixa com mãos trêmulas. O vinho era um tesouro, escuro como segredos noturnos, mas o bilhete a fez chorar como uma criança na procissão da queima das fitas. Casa? Qual casa, se a minha desabou com uma mentira? Bebeu sozinha na cozinha, sob o quadro de São Bento da porta aberta abençoando as uvas, e o álcool aqueceu seu peito, dissolvendo camadas de raiva. Mas o orgulho, esse vinho espesso da alma portuguesa, a manteve afastada. Em vez disso, mergulhou no trabalho familiar, supervisionando a poda das vinhas entre os rios, onde o Douro se estreita como um abraço relutante. Seus irmãos, homens rudes de mãos calejadas, notavam sua ausência de espírito. Mana, o que te comeu? Parece que perdeste o primeiro amor. Ela ria forçado, mas à noite sonhava com Sofia, sonhos onde elas dançavam um rancho folclórico no Festival de Folclore de Ponte da Barca, saias rodadas girando, mãos entrelaçadas, livres. Enquanto isso, Sofia enfrentava o caos sozinha na adega. Clientes cancelavam reservas para tours, alegando instabilidade na gerência. Um investidor de Madrid, atraído pelo potencial ecológico das vinhas orgânicas, adiou a reunião após ler o artigo no Público. Rumores matam mais que pragas nas uvas, resmungava ela, limpando as prateleiras de garrafas com um pano úmido, o reflexo distorcido em cada rótulo contando sua própria história de fragmentação. Para sobreviver, ela contratou uma ajudante temporária, uma jovem de Amarante chamada Inês, com olhos vivazes e sotaque transmontano cantado. Inês, alheia aos dramas, tagarelava sobre as festas de São Martinho, com mau gosto e vinho novo, e Sofia sorria, mas seu coração era um lagar pisado, esmagado. Uma tarde, enquanto arrumava o escritório, uma salinha aconchegante com paredes forradas de cortiça e mapas antigos do Douro, Sofia encontrou uma foto velha, ela e Ana na colheita de 2020, faces suadas, braços ao redor uma da outra, o sol poente tingindo o céu de laranja como um porto rubi. Lágrimas caíram sobre o papel, borrando as bordas. Eu te amo, Ana. Não como sócia, não como amiga. Como o vinho ama a terra que o nutre. As palavras, sussurradas para vazio, foram o primeiro passo. Ela decidiu confrontar o rumor na raiz, ligou para a ex-funcionária, uma chamada tensa como arame farpado. Porquê? Inveja? Medo do nosso sucesso?
A voz do outro lado, embargada, confessou: eu vi vocês tão próximas. Quis machucar. Desculpe. Não era redenção, mas um fio para tecer de volta. Sofia então planejou uma emboscada gentil, convidou Ana para uma reunião de emergência na adega, sob pretexto de um novo contrato com uma vinícola de Dão. Ana, exausta de dias solitários, aceitou, dirigindo pela marginal sob um céu de nuvens fofas como o pão de ló. Ao chegar, a adega estava transformada, mesas postas com queijos de picante azeitão, azeitonas de galega e pão alentejano crocante, velas tremeluzindo como estrelas no céu de São Pedro da Aforada e, ao fundo, um músico de fado coimbrão, guitarra ao colo, afinando para uma serenata. Sofia esperava na porta, de vestido verde-oliva como as vinhas em broto, um colar de contas de coral minhoto no pescoço. Ana, entre. Não é reunião. É um pedido de paz. Ana parou, o peito apertado como um novelo de lã. Paz? Depois do que ouvi, do que senti? Mas entrou, atraída pelo cheiro de amor nos ares. Sentaram-se, o fado começando suave. Ó gente, escutai minha tristeza, a voz rouca do cantor cortando o ar como navalha. Sofia serviu vinho, o mesmo reserva que ganhara medalha no Essência do Vinho, e entre goles, contou a verdade, o rumor, a origem, a dor de vê-la fugir. Eu não tenho noivo, Ana. Nunca tive intenção de te deixar. Mas há algo que eu escondi pior que qualquer mentira. Seus olhos, azuis como o azulejo da Capela das Almas, fixaram-se nos de Ana. Eu te amo. Não como as pessoas esperam, homem, mulher, casamento com bolo de noiva na sé. Eu te amo como o Douro ama o sol, inteira, devoradora, eterna. O silêncio que seguiu foi mais alto que o fado. Ana sentiu o mundo girar como as rodas de um carro de bois em São Gonçalo. Lágrimas rolaram, misturando-se ao vinho na taça. Sofia. Eu também. Desde o primeiro aperto de mãos, eu sentia. Mas o medo, a família, a cidade, os olhares nas feiras de vinho, me calou. Elas se aproximaram, mãos se tocando sobre a mesa, dedos entrelaçando como raízes de videira. O músico pausou, respeitoso, e o ar vibrou com possibilidade. Mas o conflito não acabara, o rumor ainda pairava, e a confiança, como vinho aberto, azedava-se não selada. Naquela noite, caminharam pela ribeira, braços dados sob as luzes amareladas dos lampiões. O rio murmurava segredos, barcos rabelo balançando como berços. Vamos reconstruir, sussurrou Sofia, beijando a têmpora de Ana, um toque leve como brisa de verão. Juntas, como sempre devíamos ter sido. Ana assentiu, o coração florescendo como alecrinas em costas. Mas no fundo, uma sombra, como curar as feridas públicas? O negócio, a sociedade portuense, conservadora como as receitas de tripas à moda do Porto, perdoaria? Os dias seguintes trouxeram um frágil equilíbrio. Elas voltaram ao trabalho, mãos unidas em reuniões, olhares cúmplices em degustações. Inês, a ajudante, notou a mudança. Parece que o vinho novo fermentou com mais doçura. Riram, mas o teste veio rápido. Um grande evento, o Wine Food Festival no Palácio da Bolsa, com chefes de Extremadura e sommelier de Bordeaux. Ana e Sofia apresentariam um novo blend à Alma Douro, simbolizando sua reconciliação. Mas na véspera, o rumor ressurgiu, um e-mail anónimo para os organizadores. Cuidado com as donas da vinhas. Drama pessoal afeta a qualidade. Pânico. Sofia quis cancelar, Ana, não. Vamos enfrentar, como portuguesas que somos, de frente, com garra. O Palácio da Bolsa, com seus salões de estuque dourado e tetos pintados como sãos de Rafael, pulsava com o burburinho da elite vinícola na noite do festival.
lustres de cristal da Boa Vista derramavam luz sobre mesas cobertas de toalhas de linho bordado, onde taças de cristal Waterford tilintavam como sinos de ano novo. Ana e Sofia entraram de braços dados, um quadro vivo de elegância nortenha. Ana em um vestido preto justo, inspirado nas capas de burel das camponesas do Douro, cabelos presos em um coque solto com flores de laranjeira, Sofia em azul celeste, evocando o céu sobre o cais de Gaia, um chal de filó de Viseu nos ombros. Cabeças viraram, sussurros como folhas secas. São elas. O escândalo. Mas olhem, tão belas juntas. O palco era uma plataforma elevada, rodeada de barricas decorativas entalhadas com motivos de uvas e folhas de era, simbolizando a fertilidade do vale. O mestre de cerimonias, um cavalheiro de bigodes grisalhos de Matosinhos, anunciou: Senhoras e senhores, com orgulho apresentamos Ana Ribeiro e Sofia Mendes, as mentes por trás da Vinhas do Douro, e seu novo néctar Alma Douro, uma fusão de corações e terroirs. Aplausos esparsos, mas Ana sentiu o peso dos olhares céticos. Subiram, mãos suadas, e Ana começou, voz firme como granito das quintas: o vinho não é só fruto da terra, é fruto de almas entrelaçadas. No Douro, onde o rio serpenteia como veias de um amante, plantamos não só videiras, mas sonhos. Sofia prosseguiu, servindo amostras em taças de pé alto, o líquido rubi dançando à luz. Alma Douro é nossa história, do conflito à harmonia, do azedo à doçura. Prove e sinta a cura. Os convidados se aproximaram, narizes experientes inalando aromas da ameixa madura, baunilha de carvalho e um toque de violeta selvagem das encostas. Um sommelier francês, de Cascol Hermes, ergueu a sobrancelha, excepcional equilíbrio. Mas ouvi rumores de instabilidade. Sofia não hesitou, seus olhos azuis flamejaram como o Atlântico em tormenta. Rumores são como vinhos falsificados, enganam o paladar, mas não o coração. Nossa instabilidade foi um teste e saímos mais fortes. Prove você mesmo. O homem sorveu, pausou e assentiu devagar. Você tem razão, minha cara. É autêntico. Um a um, os céticos cederam, conversas fluíram como vinho, perguntas sobre técnicas de poda-socalcos, harmonizações com pratos de cabrito assado do Trás-os-Montes. Ana e Sofia trocaram olhares, um triunfo silencioso, como o primeiro raio de sol após chuvas no Gerês. Mas o verdadeiro teste veio no final, quando uma repórter do Expresso, microfone em punho, encurralou-as nos jardins do palácio, sob as sombras das estátuas de mercadores fenícios. Senhoras, os rumores sobre o noivado rompido. Afeta o negócio? E há algo mais entre vocês? O ar parou. Sofia apertou a mão de Ana, unhas cravando levemente na palma, um código de coragem. Ana respirou fundo, evocando a força de suas antepassadas, as mulheres que fiavam linhas pós-enda enquanto maridos navegavam para o Brasil. Os rumores eram falsos, como muitas histórias que se contam nas tascas de Porto. O que é real é nossa parceria, no negócio e na vida. Amamos o que construímos, e uma à outra, de forma profunda e verdadeira. Não disse como amantes, mas o subtexto pairou, claro como o sino da igreja de São Francisco. A repórter piscou, anotando furiosamente. Os flashes das câmaras pipocaram como rolhas de espumante. Naquela noite, de volta ao apartamento na Foz, com o mar rugindo lá embaixo como um fado apaixonado, elas brindaram com o Alma Douro. Você foi corajosa, murmurou Sofia, encostando a testa na de Ana, respirações misturando-se como aromas em uma adega. Nós fomos. O beijo veio natural, suave como pétalas de camélia caindo na água, lábios se encontrando em uma promessa selada. Não era fogo devorador, mas um calor lento, como o sol se pondo sobre os miradouros de Mirador de São Leonardo de Galafura, tingindo o mundo de tons quentes. Elas se amaram ali, na intimidade de toques castos e sussurros, corpos entrelaçados sob lençóis de linho de alcobaça,
o som das ondas embalando-as como uma canção de ninar minhota. Mas o idílio foi breve. Dias depois, o artigo saiu, Vinhas do Douro, de rumores a revelação, uma história de amor e resiliência. Não escandaloso, mas honesto, destacando sua força feminina em um mundo de barões do vinho machistas. A reação foi mista, parabéns de aliadas discretas nas redes, como a enóloga de Coimbra que postou orgulho lésbico no Douro. Olhares tortos em mercados de Matosinhos, onde peixeiras cochichavam aquela Sofia, sempre esquisita. E, pior, a família de Ana. O telefone tocou à meia-noite. A mãe, voz trêmula como folha de outono. Filha, o que é isso? Deus nos livre de pecados. Venha à missa na Senhora da Hora, vamos rezar pela sua alma. Ana desligou, chorando nos braços de Sofia, o peso da tradição católica portuguesa caindo como uma avalanche de neve nos picos da Serra da Estrela. Sofia, mais rebelde por herança minhota, terra de moras encantadas e contos de fadas pagãos, a acalmou com chá de hortelã-pimenta do jardim e histórias de sua avó, que amara uma tecelã em segredo durante a ditadura salazarista. O amor verdadeiro é como o vinho do Porto, envelhece bem, apesar das tormentas. Mas o conflito interno de Ana crescia, ela se via dividida como o rio que separa Gaia de Porto, duas margens unidas por pontes, mas sempre à parte. O negócio prosperava, pedidos de exportação para o Reino Unido, convites para Vinespo em Bordeus. Mas à noite, dúvidas sussurravam, e se perdermos tudo? A adega, a família, nós? O clímax veio na vindima, o coração pulsante do ano. As encostas de pinhão, com seus socalcos de xisto escalonados como degraus para o céu, fervilhavam de trabalhadores transmontanos cantando ranchos enquanto colhiam as uvas Toriga Nacional e Tinta Roriz. Ana e Sofia supervisionavam, de botas de borracha e chapéus de palha, mãos unidas na pausa para almoço, pão com chouriço assado na brasa e vinho tinto fresco. Mas então um telefonema, o pai de Ana, doente no hospital de São João, exigindo vê-la. Vem sozinha, filha. Essa confusão precisa acabar. Sofia insistiu em ir, mas Ana recusou. É minha cruz, Sofia. Deixe-me carregar. No quarto estéril, cheirando a desinfetante e flores murchas de São José, o pai jazia pálido, tubos como veias de vinho falso. Ana, eu vi o jornal. Você envergonha o nome Ribeiro. Case com um bom rapaz, herda a adega direito. As palavras cortaram como faca de ourivesaria portuense. Ana explodiu. Pai, o amor não é herança para barganhar. Sofia, minha vida, como o Douro é para nossas vinhas. Se não aceita, perca-me. Saiu correndo, o coração em frangalhos, dirigindo de volta sob chuva torrencial, os limpadores lutando como em sua chegada fatídica meses antes. Sofia esperava na quinta, sob a pergola de videiras, lanternas de papel iluminando a noite como vagalumes no Alentejo. O que houve? Ana desabou em seus braços, soluçando história, o corpo tremendo como uma folha de parreira ao vento norte. Ele me renega, Sofia. Como se nosso amor fosse uma praga nas uvas. Sofia embalou, sussurrando canções de embalar de minho, mãos traçando círculos suaves nas costas, toques de consolo, não de paixão, mas profundos como raízes. Então que renuncie. Nós plantamos nossa própria herança. A Vinhas do Douro é nossa, não dele. Ficaram ali, sob as estrelas que pontilhavam o céu como sementes de romã, o rio ao longe cantando sua eterna melodia. Mas a traição maior veio não da família, mas de dentro. Na manhã seguinte, durante o pisar das uvas no lagar de pedra, um ritual ancestral onde pés descalços esmagam o fruto em um mar roxo e pegajoso, Inês se aproximou de Sofia, olhos baixos. Desculpe, patroa. Eu espalhei o rumor. Não por maldade, mas... eu invejava vocês.
Sua proximidade, seu sucesso. Pensei que, se Ana fosse embora, eu tomaria seu lugar. O mundo parou. Sofia sentiu o chão úmido ceder sob ela, como lama após tromba d'água. Inês, a ajudante confiável, a traidora. Por quê? Nós te demos chance, família. Inês chorou, pés ainda no lagar, uvas esmagadas como seu arrependimento. Medo de ser invisível, como minha mãe amarante. Perdei-me. Sofia admitiu na hora, mas o dano ecoou. Contou a Ana à noite, na cabana da quinta, aquecidas por uma lareira de lenha de sobreiro crepitante. Traição de novo. Como se o destino nos testasse com veneno em cada gole. Ana, olhos flamejantes, abraçou-a forte. Mas nós somos o antídoto. Juntas, purificamos. Naquela vulnerabilidade, seu amor se aprofundou, conversas até o amanhecer sobre medos, o de Ana de ser a filha errada, o de Sofia de nunca ser suficiente para uma família que valorizava casamentos tradicionais. Riram de absurdos, como imaginar um casamento lésbico na Sé com o bispo abençoando, choraram por perdas, como a avó de Sofia, que morrera guardando seu segredo. O conflito se ramificou para o negócio. Com Inês fora, a vindima atrasou, um lote de uvas apodreceu nas vinhas sob chuvas inesperadas, custando milhares de euros. Clientes fiéis, influenciados por novos rumores, agora sobre demissão por escândalo interno, hesitaram em renovar contratos. Sofia, estressada, adoeceu, febre alta, tosses que ecoavam como fado doente, confinada à cama no apartamento, com Ana Velandois com caldos de galinha da canja à portuguesa e com pressas de folhas de loureiro. Não me deixe, amor, murmurava Sofia, delirante. Ana, limpando o suor de sua testa, jurava, nunca. Você é meu Douro, minha Porto inteira. A recuperação trouxe clareza. Sofia, de volta ao trabalho, propôs uma inovação, um evento vinho e histórias verdadeiras, convidando a comunidade LGBTQ+, do Norte, de associações no Porto a grupos em Braga, para degustações temáticas, contando narrativas de amor resiliente inspiradas em figuras como a poetisa Sofia de Mel Brainer, cujos versos lésbicos sussurrados desafiavam o salazarismo. Ana hesitou, e a Backlash? Somos pequenas, vulneráveis como uma vinha jovem. Mas Sofia insistiu, justamente por isso. Vamos ser a voz que falta nas quintas patriarcais. O evento, no antigo armazém da adega transformada em salão com tapeçarias de arraiolos e projeções de vinhedos ao luar, foi um sucesso tímido mas tocante. Mulheres de mãos dadas provaram vinhos, compartilharam histórias sob o som de uma fadista lésbica de Lisboa cantando estranha forma de vida, Amália adaptada para novos amores. Entre as convidadas, uma aliada inesperada, a mãe de Ana, que aparecera sozinha, rosto enrugado como casca de sobreiro, mas olhos suavizados. Eu vim. Por você, filha. Seu pai piorou, mas disse para eu ouvir. Sentou-se, provou o vinho, ouviu as histórias. No final, abraçou Ana. Eu não entendo tudo, mas vejo seu brilho. Como o sol no Douro. Desculpe pelas palavras duras. Não era aceitação plena, mas um começo humanitário, como a compaixão das procissões de Corpus Christi, onde todos perdoam sob o dossel de flores. Com o inverno se aproximando, trazendo ventos gélidos do Atlântico que uvavam pelas ruas da Baixa como almas penadas, Ana e Sofia enfrentaram o ápice da tormenta. O pai de Ana faleceu em dezembro, na véspera de Natal, o coração parando como um relógio antigo na Torre dos Clérigos. O funeral, na igreja de São Pedro de Miragaia, foi um mar de preto. Primos de Vila do Conde, tias de espinho com véus de renda, o padre entoando salmos em latim e quando nas abóbadas góticas. Ana, de luto, sentiu o peso da tradição esmagá-la, o caixão de mogno polido, as coroas de flores de crisântemos brancos, o cheiro de incenso misturado a lágrimas.
Sofia estava ao seu lado, discreta em um vestido cinza, mão na dela sob o banco de madeira gasta. Após o enterro, na casa em Gaia, enquanto a família comia o consoado, amêndoas e ovos doces em calda de canela, o irmão mais velho de Ana confrontou Sofia na cozinha. Você envenenou com suas ideias modernas. Pai morreu de desgosto por causa disso. As palavras foram um soco, e quando como trovão em São Mamede de infesta. Sofia saiu, olhos secos mas alma ferida, dirigindo de volta a Porto sob flocos de neve raros, que caíam como confetes de um carnaval triste. Ana a seguiu mais tarde, encontrando Ana na adega, sentada no chão entre barricas, abraçando os joelhos, soluçando baixinho. Eu sou a vilã na sua história familiar, Ana. Talvez devesse ir embora. Ana ajoelhou-se, erguendo seu queixo com gentileza, como se segurasse uma taça frágil de cristal da Marinha Grande. Não. Você é o capítulo mais bonito. Meu pai. Ele lutava com o mundo mudando, como todos nós. Mas seu amor me salvou. Beijaram-se ali, entre as sombras dançantes das velas, um beijo de sal e melancolia, selando a ferida aberta. Decidiram honrar o pai com um vinho memorial, legado ribeiro, um tinto robusto de aragonês e trincadeira, envelhecido em barricas usadas por ele, rótulo com uma gravura de rabelos no Douro ao amanhecer. A família, dividida, aceitou relutantemente. O irmão murmurou um Deus te perdoe, mas a mãe enviou um ramalhete de ervas do jardim, símbolo de paz no folclore nortenho. O negócio, enquanto isso, navegava a águas turbulentas. A traição de Inês revelara vulnerabilidades, estoques mal gerenciados, contabilidade atrasada. Um auditor de Lisboa descobriu discrepâncias, não fraudes, mas erros de inexperiência, ameaçando multas da autoridade tributária. Sofia, ainda fragilizada pela febre, mergulhou em papéis, noites em claro com calculadoras e relatórios, café forte de pastelaria Garreta ao lado. Ana cuidava dela, cozinhando francesinhas leves sem a carne pesada, para não sobrecarregar o estômago. Nós superamos, repetia, massageando seus ombros tensos, dedos traçando as sardas como constelações no mapa do amor. O ponto de virada veio na Epifania, dia de Reis, quando as ruas de Porto se enchiam de crianças com trajes de magos e o aroma de bolo rei recheado de frutas cristalizadas. Elas organizaram uma festa interna na adega para a equipe renovada, novas ajudantes de baião, com sotaques cantados e mãos ágeis. Cantaram janeiras tradicionais, com pandeiretas e concertinas, brindando ao novo ano com espumante de bairrada. Foi ali, entre risadas e danças, que Sofia propôs: casemo-nos. Não na igreja, mas no Douro, uma cerimônia nossa, com o rio como testemunha, uvas como alianças. Ana, coração acelerado como o elétrico subindo a Rua da Constituição, aceitou, sim. Nosso sim, sem véus ou padres. Os preparativos foram um bálsamo. Escolheram um mirador em Provezende, com vista para os socalcos infinitos, onde o outono dourado ainda persistia em tons de âmbar. Convidaram poucas, a mãe de Ana, que veio com um colar de ouro de herança, amigas de Sofia do Círculo de Guimarães, bordadeiras que sussurravam bênçãos pagãs, e aliados do festival LGBTQ+, com bandeiras arco-íris discretas como fitas em ramos de oliveira. O dia amanheceu claro, sol de inverno aquecendo como um abraço de avó. Vestiram-se simples, Ana em branco de linho, com flores de murta no cabelo, Sofia em verde, evocando as vinhas. Não houve votos formais, mas promessas sussurradas. Eu te escolho, em cada colheita, em cada tormenta. Trocaram anéis de prata martelada, gravados com folhas de videira, e selaram com um beijo sob o céu, o Douro aplaudindo com reflexos dançantes. A notícia se espalhou devagar, como vinha infiltrando carvalho. O Jornal de Notícias publicou uma peça sensível, Amor no Douro, duas mulheres celebram união em meio às vinhas.
Reações variaram. Parabéns de enoturistas Kier de Amsterdão que lutaram tours, críticas de conservadores em fóruns online, chamando de decadência moderna. Mas a Vinhas do Douro floresceu. O legado Ribeiro vendeu esgotado, simbolizando cura geracional. A mãe de Ana, em visita, provou e disse: seu pai aprovaria. É forte, como ele. A primavera retornou a Porto como uma amante tardia, com jacarandas explodindo em nuvens roxas pelas avenidas dos combatentes e o cheiro de flor de laranjeira impregnando o ar da Ribeira. Ana e Sofia, agora esposas no espírito do Douro, navegaram o pós-casamento com a graça de quem sobreviveu a vendavais. O negócio estabilizou, contrataram uma contadora de Vila Real, expandiram para um enoturismo inclusivo, com pacotes Amores do Val que contavam histórias LGBTQ+, entre piqueniques de perdiz flamejada e provas de vinhos. Clientes vinham de longe, casais de Madrid, famílias de Dublin, atraídos não só pelo néctar, mas pela narrativa humana. Aqui, o amor é vintage, envelhecido com tempo e verdade. Mas a humanização veio em camadas. Ana reconectou com a família aos poucos, jantares de domingo em Gaia, com bacalhau cozido e conversas sobre o tempo, evitando abismos. O irmão, suavizado pelo nascimento de um sobrinho, admitiu: vocês parecem felizes. Isso basta. Sofia, por sua vez, visitou a mãe no Minho, levando uma garrafa de Almadouro e fotos do casamento. A viúva, de mãos calejadas por anos de tear, abraçou-a. Eu sempre soube, filha. Seu pai. Ele era de outro tempo. Mas o amor é como lã, tece-se como se pode. Lágrimas e risos misturaram-se a chá de camomila, curando feridas como o bálsamo de figueira. O clímax final, não de dor mas de triunfo, ocorreu no Festival Internacional do Vinho do Porto, no coração da cervejaria de Mondego transformada em salão de gala. Apresentariam União Eterna, um vinho CO criado para celebrar uniões diversas, um branco seco de Arinto e Rabigato, fresco como o primeiro beijo. O salão, com afrescos de ninfas bacantes e lustres de Murano, fervilhava de barões do vinho, diplomatas e influencers. Ana e Sofia subiram ao palco de mãos dadas, anéis brilhando sob os spots. Este vinho é nossa revelação, disse Ana, voz e quando como sino da foz. De falsos rumores a sentimentos reais, de confiança destruída a feridas curadas. No Douro, o amor não trai, ele fortifica como o nosso porto. Sofia ergueu a taça, para parceiras, de negócios, de vida, de alma. Saúde. O aplauso foi ensurdecedor, taças tilintando como chuva de verão. Na recepção, conversas fluíram. Uma viúva de Évora confidenciou sua própria história lésbica escondida, um enólogo gay de Lisboa propôs colaboração. Até a repórter do Expresso, agora amiga, brindou. Vocês mudaram a narrativa de Porto, de tradição rígida a tapeçaria viva. À noite, de volta à Foz, sentaram-se na varanda, pernas entrelaçadas, uma garrafa de União Eterna aberta. O mar, plácido sob a lua cheia, sussurrava segredos de sereias moras. Chegamos longe, murmurou Ana, cabeça no ombro de Sofia. De um rumor falso a isso, nós, inteiras. Sofia sorriu, traçando os cachos negros com dedos leves. E o melhor ainda vem, mais vindimas, mais amores, mais nós. Beijaram-se devagar, o mundo encolhendo ao som das ondas, enquanto Porto dormia, sonhando com seus amores escondidos nas dobras das colinas. Anos depois, a Vinhas do Douro seria lenda, vinhedos adotivos para jovens quer, bolsas para enólogas mulheres. Mas naquela noite, era só elas, duas almas tecidas no tiar do Douro, prova viva de que, em Portugal, o amor, como o vinho, cura o que o tempo não apaga. Fim.